Eles estão guardados em cofres, vitrines trancadas ou até mesmo escondidos em casas comuns, onde ninguém imagina o que realmente carregam. À primeira vista, são apenas objetos. Uma boneca antiga, um espelho empoeirado, uma cadeira de madeira ou um anel esquecido. Mas, para aqueles que já cruzaram o caminho dessas peças, existe algo muito mais profundo. Algo que não pode ser explicado pela lógica. Histórias sobre objetos possuídos por entidades atravessam séculos, culturas e continentes. E o mais inquietante é que muitas dessas histórias parecem se repetir, como se seguissem um padrão invisível. Tudo começa com a curiosidade. Alguém encontra o objeto, às vezes em um antiquário, outras em um leilão, ou até herdado de um parente distante. No início, nada parece fora do comum. Mas, aos poucos, pequenos detalhes começam a surgir. Um leve ruído durante a noite, um objeto que muda de posição sem explicação, uma sensação constante de estar sendo observado, mesmo quando se está sozinho. É nesse momento que o desconforto se instala, e raramente vai embora. Um dos relatos mais perturbadores envolve uma simples caixa de madeira, aparentemente comum. Ela foi comprada em um mercado de antiguidades por um homem que acreditava estar levando apenas uma peça decorativa para casa. Mas, na primeira noite, ele acordou com o som de arranhões vindos de dentro da caixa. Pensando ser algum tipo de inseto preso ali, ele decidiu ignorar. Na segunda noite, o som voltou, mais intenso, mais insistente. Quando finalmente decidiu abrir a caixa, encontrou apenas objetos antigos, moedas, fios de cabelo e uma pequena escultura. Nada que explicasse o barulho. A partir desse momento, sua vida começou a mudar de forma assustadora. Ele passou a ter pesadelos recorrentes com uma figura sombria, sem rosto, que parecia observá-lo de longe. A casa, antes tranquila, passou a apresentar fenômenos inexplicáveis, luzes que piscavam, portas que se abriam sozinhas e um cheiro estranho que surgia do nada. O mais perturbador era a sensação constante de presença, como se algo estivesse ali, silencioso, esperando. Esse tipo de relato não é isolado. Em diferentes partes do mundo, histórias semelhantes aparecem com frequência inquietante. Uma boneca que muda de expressão quando ninguém está olhando, um espelho que reflete mais do que deveria, um anel que provoca comportamentos agressivos em quem o usa. Em todos esses casos, há um ponto em comum. O objeto parece ser apenas um recipiente, mas o que está dentro dele é o verdadeiro problema. Especialistas em fenômenos paranormais costumam dizer que certos objetos podem se tornar âncoras para entidades. Isso significa que, por algum motivo, seja um evento traumático, um ritual ou até mesmo uma carga emocional intensa, algo acaba ficando preso ali. E uma vez preso, esse algo busca maneiras de se manifestar, nem sempre de forma violenta, mas quase sempre de forma perturbadora. O mais curioso é que muitas dessas entidades parecem reagir às emoções humanas. Pessoas que demonstram medo ou curiosidade excessiva acabam intensificando os fenômenos. É como se o objeto estivesse alimentando-se dessas reações. Há relatos de objetos que permanecem completamente inativos por anos, até que alguém específico entra em contato com eles. E a partir daí, tudo começa. Um caso bastante conhecido envolve uma cadeira antiga, herdada por uma família após a morte de um parente. A cadeira era considerada apenas uma lembrança, algo sem valor além do sentimental. Mas logo após ser colocada na sala, eventos estranhos começaram a acontecer. Quem se sentava nela relatava uma sensação de peso no corpo, como se algo estivesse pressionando seus ombros. Alguns afirmavam ouvir sussurros, mesmo quando estavam sozinhos. Com o tempo, a situação se agravou. Um dos membros da família começou a apresentar mudanças de comportamento, irritação constante, insônia e episódios de agressividade sem motivo aparente. Foi então que decidiram remover a cadeira da casa. Curiosamente, após a remoção, os fenômenos cessaram quase imediatamente. Mas ninguém nunca soube explicar exatamente o que estava ligado àquele objeto. Essas histórias levantam uma questão inquietante.
E se esses objetos realmente forem mais do que simples matéria? E se carregarem fragmentos de algo que não compreendemos? A ideia pode parecer absurda à primeira vista, mas quando analisamos a quantidade de relatos semelhantes, vindos de pessoas diferentes em contextos diferentes, fica difícil ignorar completamente. Alguns pesquisadores acreditam que objetos podem absorver energia emocional ao longo do tempo. Lugares onde ocorreram eventos intensos, como tragédias, conflitos ou rituais, podem imprimir essa energia em objetos presentes ali, e em certos casos, essa energia pode se manifestar de formas que parecem conscientes. Não necessariamente uma entidade no sentido tradicional, mas algo que reage, que interage, que influencia. Mas nem todos concordam com essa visão. Céticos argumentam que muitos desses relatos podem ser explicados por fatores psicológicos. O medo, a sugestão e a expectativa podem levar a interpretações distorcidas da realidade. Um ruído comum pode parecer algo sobrenatural quando estamos em um estado de tensão. Um objeto fora do lugar pode ser apenas esquecimento. Ainda assim, há casos em que as explicações convencionais parecem insuficientes. O mais perturbador é quando múltiplas pessoas relatam as mesmas experiências com o mesmo objeto, sem terem se comunicado entre si. Isso reduz significativamente a possibilidade de sugestão ou imaginação, e é exatamente nesses casos que o mistério se intensifica. Existe também um padrão curioso. Muitos desses objetos acabam sendo descartados, doados ou vendidos após os eventos começarem. E, não raramente, os problemas seguem o objeto para o próximo dono, como se algo estivesse preso ali, mudando apenas de ambiente, mas não desaparecendo. E isso levanta outra questão ainda mais inquietante. Será que é possível se livrar completamente desse tipo de objeto? Alguns tentam métodos religiosos, bênçãos, orações, rituais de purificação. Outros recorrem a especialistas em fenômenos paranormais. Em certos casos, os relatos indicam que essas intervenções funcionam, pelo menos temporariamente. Em outros, nada parece ter efeito duradouro. O objeto continua apresentando comportamentos estranhos, como se resistisse a qualquer tentativa de limpeza. Talvez o mais assustador em tudo isso não seja a possibilidade de objetos estarem possuídos, mas sim o fato de que, se isso for verdade, muitos desses objetos podem estar muito mais próximos do que imaginamos, em casas comuns, lojas de antiguidades, mercados de pulgas, lugares onde ninguém suspeita de nada. E então surge a pergunta que poucos gostam de fazer. Quantos desses objetos já passaram pelas nossas mãos sem que percebêssemos? Quantos foram levados para dentro de casa sem saber o que realmente carregavam? No fim, talvez nunca tenhamos uma resposta definitiva, mas uma coisa é certa. Essas histórias continuam surgindo, continuam sendo contadas e continuam deixando um rastro de dúvidas por onde passam. E enquanto houver objetos com histórias desconhecidas, sempre existirá a possibilidade, por menor que seja, de que alguns deles não estejam completamente vazios.